noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gostaria de agradecer a você, mais uma vez, por estar conosco nessa noite. Desde já, desejar a você uma excelente noite e que você possa encontrar aqui, nesse canal, aquilo que sua alma veio buscar. Eu queria convidar você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Nós faremos a leitura dos versos 14 e 15 do livro de Josué. Josué 24, 14 e 15, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O texto que nós lemos marca a consolidação do pacto de Josué com Yahvé. Josué diz ao povo que saía do Egito rumo à terra prometida, Josué que substituía Moisés. E Josué então chama aquele povo e diz: olha, se vocês quiserem continuar adorando aos vários deuses que vocês tinham no Egito e os quais vocês acabaram constituindo aqui pela nossa peregrinação, olha, fiquem à vontade para fazê-lo. Vocês estão advertidos, vocês estão ensinados, instruídos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No quanto depender de mim, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, eu e você precisamos assumir com urgência esse mesmo compromisso diante de Deus. O compromisso de que, daquilo que depender de nós, daquilo que estiver ao nosso alcance, nós e nossa casa, nós e nossa família serviremos ao Senhor. É claro que os nossos filhos, quando chegarem numa determinada idade e que se tornarem independentes, eles farão suas próprias escolhas, independente das nossas, independente dos nossos conselhos. Mas o que o texto está dizendo é que no que depender de nós, eles servirão ao Senhor. E no que depende de nós que eles sirvam ao Senhor? Depende de nós que nós os ensinemos o caminho no qual eles devem andar. Depende de nós que nós demos a eles exemplos, não só ensiná-los, mas dar a eles exemplos do caminho em que eles devem andar. Depende de nós cobrar deles uma vida de santidade, uma vida com Deus, enquanto eles estiverem sob o nosso teto, debaixo da nossa responsabilidade. E depende de nós, especialmente, colocar a vida dos nossos filhos diante de Deus, todos os dias, pedindo ao Senhor que os alcance com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas se nós não temos feito isso, se nós não oramos, se nós não lemos Bíblia, se nós não damos testemunho dentro de casa, como querer que os nossos filhos sigam por esse caminho? Como querer que os nossos filhos sirvam ao Senhor? E nós muitas vezes, temos fracassado, temos falhado. No âmbito de pais, mas também aqueles que não são pais, no seu dia a dia, no seu caminhar. Então, antes que o nosso culto a Deus, o nosso louvor a Deus seja entregue, seja trazido, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Precisamos pedir a Ele que perdoe os nossos pecados, que sonde o nosso coração, que vê se há algum caminho mau. Eu queria convidar você então a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e de forma muito reverente, com temor e tremor, diante de Deus, colocar a sua vida, a sua iniquidade, a sua falha. Eu farei o mesmo. Farei então uma oração a Deus, apresentando a Ele os nossos pecados, as nossas faltas, mas especialmente o nosso arrependimento. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, nesse momento, com o coração arrependido, com o coração transbordando de vergonha, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Temos andado por caminhos que não deveríamos andar, nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa língua tem nos pregado peças, e por isso nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vergonha, Pai, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. A Tua palavra nos assegura que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar esses pecados. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Molda-nos, transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Molda-nos, transforma-nos pelo poder do Teu Santo Espírito que habita em nós. Faça com que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor, mas que nós possamos ser canal de bênçãos, agentes, para que os nossos familiares possam também servir ao Senhor. Que nós possamos, Deus, exalar o bom perfume de Cristo. Essa é a oração que nós colocamos diante de Ti nessa noite, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, uma vez perdoados, limpos, nós então entoaremos louvores ao Senhor. Por conta desse momento em que atravessamos, da pandemia, não podemos nos reunir, então nosso louvor terá ainda essa semana um caráter diferente, mas ainda assim estaremos adorando ao Senhor. Louvai ao Senhor todos os povos. Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Tu que tudo que pedimos, infinitamente mais. Tu que tudo que sentimos, infinitamente mais. Tu que tudo que pensamos, infinitamente mais. Tu que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais.
fazer infinitamente mais. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de convidar você a mais uma vez abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 20. Daniel 2, 20. A palavra de Deus vai nos dizer assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Apenas até aí. O que Daniel está fazendo aqui é trazendo glória ao nome de Deus, por uma vitória que ele, Daniel, havia alcançado, obviamente, pelo poder de Deus que operara nele. Mas Daniel, então, não traz para si essa glória. Daniel, então, não cai na tentação de que o seu nome seja glorificado por conta da sua visão. Ele traz toda a glória ao nome de Deus, exalta o nome de Deus, dizendo: bendito seja o nome de Deus. Querido, nós vamos ter a oportunidade agora de exaltar o nome de Deus, de dizer também: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, a deixar que venha, que brote do seu coração e que venha até seus lábios, até a sua língua, um hino de louvor a Deus, uma doxologia, uma adoração a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus representa, pelo Deus que se revelou ao seu povo, que cuida do seu povo, que provê todas as nossas necessidades. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus, uma oração de gratidão e exaltação a Deus. Oremos. Pai de amor, de graça, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos testemunhar a todos à nossa volta do Deus bondoso, justo, fiel, misericordioso que o Senhor é. De fato, o Senhor é bom para Israel. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E além disso, tem nos abençoado também com as bênçãos materiais, suprindo as nossas necessidades, nos guardando, Deus, do dia mau, cuidando de nós e daqueles que nós amamos. Muito obrigado por isso, Pai. Louvado seja o Teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, Senhor. Nós queremos expressar esse louvor, nós queremos expressar essa gratidão, nós queremos dizer a todos que estão à nossa volta que nós cremos, confiamos e somos alvo do amor, da misericórdia e do cuidado do grande Criador de todas as coisas. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos ao Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós vamos ter então agora mais um momento de louvor e adoração a Deus. A misericórdia se renova todo dia, um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou, me trouxe vida, me trouxe a paz que
misericórdia se renova todo dia. Um amor que não se acaba dentro de mim. Tua graça me alcançou, trouxe vida, me trouxe a paz que precisava ter. Fez alguém que eu precisava ser. Te quero mais que tudo e muito mais que o mundo. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. Te quero mais que tudo e muito mais que o mundo. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Senhor, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como é bom, né, irmãos? Cantar louvores ao Senhor. Como é bom expressar com a nossa voz, com o nosso coração, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a majestade de Deus. Falamos com Deus através das nossas orações e dos nossos louvores. E agora Deus há de falar conosco através da sua santa palavra. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, em seu capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 14 ao verso 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. A palavra do Senhor nos dirá assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, para a Tua glória, pedindo ao Senhor que fale ao Teu povo através da Sua santa e preciosa palavra. Sela, Senhor, a verdade eterna que será lida e transmitida aqui no coração dos Teus eleitos. Essa é a nossa oração e essa oração fazemos no nome, por amor e pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Paulo, então, escreve a sua segunda carta a Timóteo. Timóteo, nós sabemos, era filho na fé de Paulo. Timóteo era o pastor a quem Paulo entregou a igreja de Efésios, que ele, Paulo, havia plantado. Paulo escreve essa carta entre o ano 64 e o ano 68, já no final da sua caminhada, no final da sua vida. É uma carta que tem um tom de despedida e que muito provavelmente é a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreve essa carta a um Timóteo ainda jovem, um jovem tímido, um jovem doente, mas um jovem que tinha sobre os seus ombros uma imensa responsabilidade, uma vez que ele pastoreava a igreja de Éfeso. E Éfeso, sabemos, era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que adorava a grande deusa Diana dos Efésios, e que é uma cidade, ou que era uma cidade, que vivia dentro dessa perspectiva do templo da deusa Diana. A cidade girava em torno do templo e da adoração e das peregrinações para que se adorassem
a deusa Diana. Então o comércio da cidade era muito ativo por causa do templo da deusa. As pessoas, os interesses comerciais das pessoas se davam por conta disso. Várias heresias adentravam a cidade de Éfeso por conta dos pagãos que vinham adorar a essa deusa. E dentro desse contexto, Paulo deixa ali então o jovem Timóteo para que ele pudesse pastorear aquela igreja, para que ele pudesse continuar o legado de Paulo, agora já no final da sua vida, agora já um homem velho, continuar o legado do apóstolo Paulo. É esse o desafio de Timóteo, é esse o desafio que Timóteo tem pela frente. Então Paulo escreve a carta com o intuito de encorajar Timóteo, dizendo a Timóteo: olha, você dará conta. Se você seguir as minhas orientações, você dará conta. Paulo escreve a Timóteo com o objetivo de alertá-lo mais uma vez a respeito das heresias. Paulo diz: olha, as heresias, os dias maus, eles vão permanecer, eles vão continuar. Desafios muito maiores do que os que nós estamos enfrentando agora virão. E de fato, a perseguição à igreja se dá a partir aí do ano 68, que a perseguição se intensifica. Então Paulo escreve a Timóteo para encorajá-lo, para animá-lo e também, assim como eu havia dito, num tom de despedida. Vamos caminhar então por esses 4 versos, apreendendo tudo aquilo que Paulo tinha para dizer a Timóteo, o seu leitor original, e para também que nós, eu e você, possamos tomar aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, enquanto nós estivermos aqui na nossa peregrinação. Então vamos abordar primeiro os versículos 14 e 15. Paulo vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo começa com tu, porém, porque anteriormente, no começo do capítulo 3, Paulo já vinha fazendo advertências a Timóteo a respeito das heresias, a respeito dos falsos mestres, a respeito das lutas e dos inimigos que Timóteo teria de enfrentar. Você vê, por exemplo, no capítulo 2, a partir do versículo 4, Paulo deixando muito claro a Timóteo que falsas doutrinas tentariam penetrar no seio da igreja. E que Timóteo, então, deveria ficar atento a isso. Que Timóteo, então, deveria ficar preparado para isso. E ele dará nos versos seguintes quais são os meios para que Timóteo pudesse blindar a si próprio e a sua igreja. Então, Paulo diz: olha, tu, porém, a despeito de tudo o que eu te falei, a despeito de todo o mal que virá sobre a igreja, a respeito do ensino dos falsos mestres, das heresias, das perseguições, tu, porém, continua, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ensinado, sabendo de quem o aprendeste. E o que é que Timóteo havia aprendido, querido? O que é que havia sido ensinado, a Timóteo, e quem o havia ensinado? A própria Bíblia responde: o que foi ensinado a Timóteo é a doutrina dos apóstolos. O que foi ensinado a Timóteo é que Jesus Cristo, o Messias esperado, veio ao mundo, encarnou, caminhou pela terra, padeceu, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, renasceu ao 3º dia e ascendeu aos céus. E de que todos aqueles que creem nessa verdade serão salvos. E de que todos aqueles que crerem nessa verdade terão os seus pecados perdoados. Então essa é a verdade a que Paulo está relembrando a Timóteo. Olha, você conseguirá se livrar das falsas doutrinas, você conseguirá proteger a igreja, porque você conhece a verdade, você foi ensinado. E uma vez ensinado, agora que você sabe a verdade eterna, os falsos ensinos, as heresias, elas baterão nos seus ouvidos e cairão por terra. Elas não terão o menor efeito. E você sabe por quem você foi ensinado? Pelo próprio Paulo. Timóteo é filho na fé
de Paulo. Timóteo foi ensinado desde criança no judaísmo a respeito das sagradas letras, a respeito do Antigo Testamento, desde de sua infância. A ideia aqui, quando nós lemos desde a infância, se dá mais ou menos aí por volta do seu 5º ano de vida. Então, desde muito jovem, Timóteo foi ensinado a respeito das verdades eternas por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd, que eram religiosas. Então, desde criança, ele foi ensinado a respeito das verdades eternas. Agora, já na idade adulta, ele então tem por parte de Paulo o ensino de todo o Antigo Testamento e de uma pequena porção do Novo Testamento que já existia naquela época. O cânon não estava fechado, mas havia já algumas cartas circulando que certamente Paulo então ensinou a Timóteo a respeito da obra redentora de Jesus Cristo. Então Timóteo estava preparado. Timóteo estava totalmente instrumentalizado para proteger a sua fé, guardar a sua fé e guardar a fé da sua igreja contra os falsos ensinos e contra os falsos mestres. E é interessante, querido, que no final do versículo 15, olhando aí para a sua Bíblia, Paulo vai dizer, olha, o que lhe foi ensinado desde a infância fez com que você soubesse, aprendesse as sagradas letras, a Escritura. E essas sagradas letras, elas têm como objetivo principal a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tornar-te sábio, tornar-te instruído para que você seja salvo. Então, querido, em última análise, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o livro santo, ele tem como objetivo apontar para Cristo. Ele tem como objetivo apontar para a obra redentora, salvífica, expiatória de Jesus Cristo e nos ensinar o caminho para a salvação. Então a Escritura nos ensina a como sermos salvos. Então o que Paulo está dizendo, amado, é que de tudo o que se diz a respeito da Escritura, pessoas que conhecem da Escritura e outras totalmente leigas, mas que falam a respeito dela, de tudo o que temos visto, de tudo o que temos ouvido, a suma é: a Escritura nos ensina o caminho para a salvação. Então, Timóteo, preocupe-se com isso. Timóteo, aprenda sobre isso. Timóteo, ensine isso, porque de fato isso é o que importa. Todas as outras coisas, Timóteo, são periféricas. Todas as outras coisas, Timóteo, são secundárias. O que de fato importa, o que de fato interessa é que você conheça a Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, para que você seja salvo e para que você salve aos seus ouvintes, ou para que você ensine aos seus ouvintes como serem salvos. Então, querido, o que de fato importa é a salvação de nossas almas, porque o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que de fato importa é onde passaremos a eternidade e com quem passaremos a eternidade. Então, o que de fato importa é onde passaremos a eternidade e nos braços de quem passaremos a eternidade. Então, querido, permaneça firme, naquilo que aprendestes. É isso que Paulo está dizendo. É disso que se trata os versículos 14 e 15. Permaneça firme naquilo que aprendestes. Então, ainda que alguns textos da Bíblia nos pareçam difíceis de entender, ainda que alguns textos na Bíblia tragam alguma confusão à nossa mente, o que nós precisamos saber para a nossa salvação está claro. O que nós precisamos saber a respeito da obra redentiva de Jesus Cristo é muito claro. Nós poderíamos resumir em uma frase: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, amado, Paulo diz a Timóteo: lembre-se desse ensino, permaneça no ensino. Virá uma chuva de novos ensinos.
Virão uma chuva de novas teorias e doutrinas, mas, Timóteo, em nome de Deus, permaneça firme naquilo que você aprendeu, na doutrina dos apóstolos, na fé que foi entregue aos santos, porque nós estamos tratando aqui de um assunto de vida e morte. Nós estamos tratando aqui de assuntos com respeito à eternidade futura. Então, Timóteo, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Ensine com firmeza. Ainda que as pessoas à sua volta não queiram ouvi-lo, ainda que as pessoas à sua volta não queiram segui-lo, ensine e prega a palavra. Prega a palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui nos versículos 14 e 15. Prega a palavra, insta, a tempo, fora de tempo. Mas Paulo vai adiante, Paulo vai caminhar um pouco mais. E nos versículos 16 e 17, ele vai fazer então uma apologia a respeito da suficiência da palavra de Deus. Ele escreve assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, Paulo, nos versículos 14 e 15, instrui ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo, ao tímido Timóteo, ao doente Timóteo, mas ao fiel Timóteo, que falsos ensinos tentariam penetrar na igreja, mas que ele deveria se manter firme naquilo que aprendera desde criança. E de que aquilo que ele aprendera desde a infância faria com que ele alcançasse a salvação da sua alma. Esse é o ensino da Bíblia. Esse é o ensino daquilo que lhe havia sido ensinado. E agora Paulo, nos versículos 16 e 17, vai dizer a Timóteo: olha, onde encontrar esse ensino? Onde encontrar essa doutrina que foi ensinada pelos apóstolos? Onde encontrar essa doutrina que a sua mãe, a sua avó e o próprio Paulo haviam lhe ensinado, Timóteo, e que você deve pregar a tempo e fora de tempo? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não em livros de autoajuda, Timóteo. Não em psicólogos, Timóteo, mas na Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada apresenta, Timóteo, todo o plano de salvação. Então, Timóteo, creia que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, querido, quando nós dizemos toda, ou quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, fica de forma muito clara para mim e para você que nós não estamos falando aqui de uma porção, nós não estamos falando aqui de uma parte. Paulo não está dizendo aqui da parte que mais interessa, tire algumas, fique com outras. Paulo não está dizendo aqui que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Paulo está dizendo aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, a suficiente, inerrante palavra de Deus, toda a Escritura. Então, querido, só a Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós falamos aqui inspirada, o texto original dá uma ideia totalmente diferente de como nós usamos o inspirada nos dias de hoje. Hoje nós ouvimos uma canção e dizemos: nossa, mas o autor dessa canção estava inspirado quando a escreveu. A inspiração aqui, de que se trata o texto, é mais do que isso. A inspiração aqui, de que se trata o texto, é o sopro de Deus, é o ruá de Deus, é o Espírito de Deus, dizendo aos autores bíblicos aquilo que eles deveriam escrever, preservando a característica de cada um, preservando a autonomia de cada um, mas totalmente soprada por Deus. Então, por isso, a Bíblia é o único livro divino humano, como que ditado por Deus, soprado por Deus e escrito por mãos humanas, por cerca de 40 autores, por cerca de incluindo um período de aproximadamente 1.600 anos, atravessando pelo menos 3 continentes diferentes e sem nenhuma incoerência. Um texto totalmente coeso,
um texto totalmente firme, um texto totalmente inerrante, em que um versículo liga a outro versículo. Lembre-se, irmãos, 1.600 anos, 40 autores diferentes, escritos em pelo menos 3 continentes diferentes, sem erros, sem falhas. Versículos que vão linkando aos versículos seguintes, capítulos que vão linkando aos capítulos seguintes, livros que vão linkando aos livros seguintes, formando um livro na sua plenitude totalmente coeso, totalmente confiável, uma revelação progressiva, mas absolutamente confiável, e que foi o estopim para a reforma protestante do século XVI. A reforma protestante, o estopim, ou um dos estopins da reforma protestante do século XVI, é exatamente a autenticidade e a infalibilidade da Bíblia. E de como Paulo escreve aqui a Timóteo no versículo 15, de que as sagradas letras é que o ensinariam a respeito da salvação, os reformadores então se deram conta de que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, de que as pessoas não tinham acesso àquilo que poderia lhes levar à salvação e ao perdão de seus pecados. Então Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero, ele então se rebela contra a igreja romana, porque a igreja romana trazia consigo a Bíblia apenas em um idioma, apenas no latim, e apenas o clero poderia ter acesso à Bíblia, e as pessoas não tinham acesso a essa Bíblia, e as pessoas não sabiam então como aprender a respeito da obra da redenção, e por não saberem como alcançar a obra da redenção, elas dependiam então de homens para ensiná-las o caminho, homens tão falhos quanto elas, tão pecadores quanto elas, tão necessitadas da graça e da misericórdia de Deus quanto elas. Querido, então, o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que toda a Escritura, em sua totalidade, é inspirada por Deus, e por ela ser a verdadeira palavra de Deus, ela deve ser então oferecida a todas as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a essa bênção que o Senhor nos deixou para o seu povo. Então Martinho Lutero reivindica que todas as pessoas tenham acesso à leitura da palavra. Anos depois, Calvino então vai sistematizar a Escritura, os ensinos bíblicos, as doutrinas bíblicas, e grandes transformações acontecerão em vidas, em famílias, em cidades e até em países, por conta do poder transformador que existe na palavra de Deus. Genebra é um exemplo disso, uma cidade que, segundo alguns comentaristas, era o paraíso, o verdadeiro paraíso aqui na terra. Irmãos, Calvino vai dizer que nós devemos a Escritura, nós devemos dar à Escritura a mesma reverência que nós damos a Deus, porque ela é a palavra de Deus, ela é aquilo que Deus queria dizer a mim e a você. Então Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, siga firme na doutrina que lhe foi ensinada, a doutrina que pode levar a você e aos seus ouvintes à salvação. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, e ela é útil, Timóteo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Timóteo, existe na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, um poder espiritual capaz de transformar aqueles que a leem. Então, Timóteo, a Bíblia Sagrada, que tem como objetivo nos levar, nos ensinar a respeito da salvação, uma vez atingido o seu objetivo primário, que é a nossa conversão, a transformação, a regeneração e a consequente salvação, ela traz consigo outros benefícios. E que benefícios são esses? Ela nos ensina, ela nos corrige,
ela nos transforma, ela nos molda à imagem do seu autor, do seu escritor, do seu personagem principal, daquilo de que ela se trata, o Senhor Jesus Cristo. Então, Timóteo, veja você a grande transformação que pode ocorrer em Éfeso. Veja você, Timóteo, a grande transformação que pode ocorrer em todos os que te ouvem, em todos os que aprendem daquilo que você está ensinando, por conta do ensino bíblico, por conta daquilo que a Bíblia ensina. Então, querido, o livro que o próprio Criador escreveu, o livro que o próprio Criador soprou no ouvido dos escritores bíblicos, deixa registrado em suas páginas o grande plano da salvação, que ensina toda a história da redenção. Ou seja, Deus criou o homem justo, mas ele se meteu em muitas estultícias. Deus criou o homem justo, mas ele caiu. Deus criou o homem justo, mas ele desobedeceu a Deus, ele se rebelou contra o seu Criador. E porque ele se rebelou contra o seu Criador, ele se viu apartado de Deus, impossível de se chegar a Deus, uma vez que ele estava morto em seus delitos e em seus pecados. Mas aprove a Deus, na eternidade passada, na economia da Trindade, designar, decretar que Jesus Cristo viria ao mundo, a segunda pessoa da Trindade, viria ao mundo para cumprir diante de Deus um sacrifício que nenhum de nós teria como cumprir. E esse sacrifício foi cumprido com tamanha excelência que todos aqueles que crerem em o nome de Jesus serão salvos. Este é o plano da redenção apresentado na Sagrada Escritura. Então, amado, a Bíblia não é um manual de boa convivência. A Bíblia não é um compilado de atitudes para se ser um vencedor nessa terra, para se conseguir proeminência nessa terra, sucesso nessa terra, riquezas nessa terra. Mas a Bíblia trata essencialmente de vida eterna, de destino eterno, de morada eterna. E olhando para a Bíblia e conhecendo a Bíblia, nós então reconhecemos a real condição humana. Nós reconhecemos a real condição humana. Nós aprendemos sobre a criação, sobre o pecado original, sobre a queda, sobre a dívida, sobre Jesus Cristo e sobre como nós podemos nos beneficiar do sacrifício de Cristo. Amado, os patriarcas exaltaram a primazia da Bíblia. Os profetas exaltaram a primazia, a suficiência da Bíblia. Os evangelhos, os apóstolos exaltam a suficiência e a autenticidade da Bíblia. A Bíblia comprova e prova cada texto anterior ou posterior da própria Bíblia. Quando Josué, saindo ainda do Egito, na sua caminhada rumo a Canaã, encaminhada rumo à terra prometida, Deus então lhe dá vários conselhos de como ele poderia fazer com que essa caminhada fosse bem sucedida, com que essa caminhada cumprisse os planos de Deus. E dentre as instruções que Deus dá a Josué, agora o comandante, o líder do povo de Deus, uma vez que Moisés era morto, então, dentre as instruções que Deus dá a Josué, qual é, amado, a primeira delas? Qual é o conselho vindo de Deus para que Josué obtivesse sucesso na sua jornada rumo à terra prometida? Não cesses, Josué, de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Então, Josué, não cesses de falar desse livro da lei, dia e noite, ensina, e assim você será bem sucedido, assim você fará prosperar o teu caminho. Então, querido, tudo aquilo que nós precisamos para aprender a respeito da obra salvífica de Deus se encontra na palavra de Deus. E os efeitos práticos, visíveis, tangíveis da leitura sistemática da palavra de Deus, Paulo vai colocar então no versículo 17. Uma vez transformados dia a dia pela leitura sistemática da palavra de Deus, não cesses de falar e de meditar nesse livro da lei, antes faça isso dia e noite. Os efeitos práticos, visíveis dessa transformação que o Espírito de Deus vai operando em nós através da leitura da sua palavra, são de que nós, o homem e a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, através da leitura diária, Paulo está dizendo a Timóteo, através da leitura diária da palavra de Deus, você será transformado, moldado diariamente, como o ferrinho do dentista, de pouco a pouco, dia após dia, sendo moldado à imagem de Deus. E você, Timóteo, será então perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Boas obras as quais o Senhor já preparou para que andássemos nelas. Então, Timóteo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura que preparará você para toda a boa obra. É a Bíblia, é a palavra de Deus que moldará o seu caráter, que moldará o seu coração, um coração que era duro, comparado na parábola do semeador a um solo compactado, duro, pisado, em que a semente sequer entrava. Esse coração, Timóteo, esse coração foi aberto por Deus, a semente foi lançada, penetrou, e através da leitura sistemática da palavra de Deus, Timóteo, esse coração dará frutos. As boas obras desse coração abundarão, as pessoas verão que em você, Timóteo, reside o Espírito Santo de Deus. Amados, a palavra de Deus nos leva a essa condição. Nós não encontraremos em nenhuma outra fonte essa transformação que só o Espírito aplica em nós. E o Espírito aplica em nós através da leitura sistemática da sua palavra. A Bíblia, então, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Bíblia, então, nos ensina o caminho que devemos andar. A Bíblia, então, nos repreende quando erramos, nos exorta. A Bíblia, então, abre os nossos olhos. A Bíblia, então, faz com que esse homem, essa mulher, caído, morto em seus delitos e pecados, reconheça a sua dependência, a sua corrupção e corra desesperado para os braços amorosos de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, querido, o nosso coração obstinado, duro, se faz terra macia para que a palavra de Deus possa penetrar e fazer mudança em nós. Porque ela, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é que nos ensina que Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar, para dar plena satisfação pelos pecados do seu povo a Deus, e o fez com excelência. Nós não poderíamos mudar essa situação. Ele pôde. A Bíblia é eficaz para a educação na justiça, para que possamos aprender que Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade soberana, que é boa, agradável e perfeita. E todas essas nuances, todas essas características, redundando em que nós possamos fazer boas obras, redundando em que nós possamos levar a outros a crerem nesse poder transformador que há na palavra de Deus e naquele de quem a palavra de Deus testifica, Jesus Cristo, o justo.
Então, querido, Paulo encerra aqui o versículo 17, dizendo exatamente isso, de que a Bíblia nos habilita a de que sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. É claro que Paulo se refere aqui a uma perfeição contínua, trabalhada. Nós não seremos perfeitos nessa terra, nós estamos em busca dessa perfeição e estamos dia após dia crescendo nessa caminhada rumo à perfeição, mas não seremos perfeitos aqui. Paulo sabia que Timóteo também não o seria, mas Paulo exorta, encoraja Timóteo a que ele busque essa perfeição e que ele chegue à estatura do varão perfeito. E ele encerra então assim o versículo 17. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações para a nossa realidade, para a nossa vida. Os dias são maus. As peregrinações às cidades santas, as peregrinações aos centros de adoração continuam acontecendo, assim como na realidade de Timóteo. O dar ouvidos a falsos ensinos, a falsas doutrinas e a falsos profetas continua acontecendo, assim como era nos dias de Timóteo. Ainda há muita atenção dada a falsos pregadores. Há quem acredite ainda em apóstolos. Há quem acredite ainda em novas revelações. Mas a palavra de Deus nos diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que nos alegra, o que nos encoraja, o que nos anima é que aquelas verdades eternas que foram dadas a Timóteo, aquelas verdades eternas nas quais Timóteo foi ensinado e nos quais Timóteo foi instrumentalizado para combater, nós as temos em nossas mãos, disponíveis a nós, em nossa língua, em mais de uma versão. Então, querido, se naquele tempo havia uma preguiça, uma indolência, uma falta de interesse em se conhecer mais a Deus e a palavra de Deus, e isso é fato, os profetas vão dizer isso, os apóstolos vão dizer isso, as epístolas vão dizer isso, assim também o é nos dias de hoje. Nós precisamos ser como os bereanos, que ouviam e iam até a Bíblia para saber se aquilo de fato é verdade, e não apenas dar ouvidos a todas as bobagens que temos ouvido nos dias de hoje. Nós somos, querido, querida, aqueles que irão ensinar às novas gerações o grandioso ensino da autoridade suprema de Deus na graça salvadora. Graça essa que é melhor do que a vida. Nós estamos preparados para esse trabalho, para esse mistério. Nós temos buscado na palavra de Deus o conhecimento do qual precisamos para alcançar a vida eterna. Podemos, como o salmista, dizer: quanto amo a tua lei, Senhor, ela é a minha meditação dia e noite. Ou nós temos também trocado essa grande bênção por um prato de lentilhas. Ou nós temos também trocado essa grande bênção que é a palavra de Deus e a instrução da palavra de Deus por uma distração momentânea, fugaz e infrutífera. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez, querido? Convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos então orar, encerrando esse tempo, e depois possamos clamar então pela bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor, que a tua graça dispensada sobre o teu povo tenha sobre o teu povo o objetivo, o fruto, o produto que dela se espera. Que o seu povo seja transformado, Deus, em nome de Jesus. Que eu e os meus irmãos que me ouvem nessa noite possamos abandonar a prática de baratear a graça, Deus, como muitas vezes temos feito. Que eu e os meus irmãos que me ouvem nesse momento possamos abandonar, Deus, a prática da preguiça, da indolência, do desinteresse pela palavra de Deus, que durante a semana fica fechada dentro de uma gaveta, que fica durante a semana esquecida no banco da igreja,
mas que não é, Deus, dia a dia, manuseada, lida por nós, que deveríamos fazer da palavra de Deus a nossa comida, a nossa bebida, todos os dias, Pai. Cria no nosso coração a reverência, Deus, que os patriarcas tiveram pela Tua Escritura, pela Tua lei. Cria em nosso coração, Deus, o temor do Senhor, que só advém da leitura da Tua palavra. Faça com que nós amemos a Bíblia, Pai, em nome de Jesus. Coloca no nosso coração, desperta em nós esse interesse diário pela Tua palavra, Pai. Abençoa-nos. Nós carecemos desesperadamente de Ti, Senhor. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer, inclusive ter amor pela Tua Escritura. Tem misericórdia de nós, Deus. Ai de nós, ai de nós. Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos conceda uma noite de descanso, uma noite de renovo. Que o Senhor nos conceda, Deus, nessa semana que hoje começa, uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias, uma semana em que nós nos debruçaremos sobre a Tua palavra, para que nós possamos, Deus, ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Cuida de nós, Deus, nós precisamos do Senhor. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces, eternas, santas misericórdias do Senhor, que se renovam e têm se renovado sobre nós a cada manhã, alcance a todo o povo de Deus espalhado pela terra. Cuida do nosso coração, Deus, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, eu queria desejar a você uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus abençoe a você e a sua família. Muito obrigado pela companhia e até uma próxima vez, se o Senhor assim nos permitir.